Amigos e irmãos em Cristo Jesus, mais uma vez estou aqui para levar para você instruções que edificam e nos dá entendimento para o conhecimento da vontade de Deus. Eu quero aproveitar nesse momento, quero levar para você uma interrogação. Quero lhe fazer uma pergunta. Você está pronto? Você está preparado? Será que você sabe discernir diante de uma mensagem que você escuta? Diante de uma instrução, diante de um ensino que você escuta, será que você está apto a discernir o certo e o errado? O que está correto da palavra de Deus e o que não está? Então eu faço essa pergunta para você, nesse momento. Quero te levar uma orientação que é fundamental para você ter o esclarecimento. Nós precisamos ter o discernimento para entender, diante das ministrações que nós recebemos, diante das pregações, diante das instruções e dos ensinos que são dados nos púlpitos das igrejas. Nós precisamos ter o discernimento para conhecer o que é certo e o errado, o que está correto e o que não está, dentro da palavra de Deus, por aquele sermão ou aquela pregação que está sendo direcionada para a igreja. Então nós precisamos ter esse discernimento. Nós precisamos ter esse conhecimento e discernimento das Escrituras, o discernimento da verdade de Deus. Ninguém pode ter se não conhecer a palavra. E por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Não devemos colocar a nossa confiança, nos homens que estão pregando lá nos púlpitos. Nós não devemos entregar a nossa confiança a esses homens. Seja esse homem quem for, pastor, seja ele apóstolo, profeta, seja ele quem for que esteja pregando. Nós não podemos, não, mas é porque o pastor A está pregando, o presbítero B, o profeta C, temos que dizer amém, que é ele que está pregando. Não. Nós precisamos estar analisando as Escrituras. Nós precisamos estar ouvindo e analisando o que eles estão passando para a igreja, para nós. Nós não devemos aceitar de imediato. Precisamos analisar. Não importa quem esteja pregando. A verdade é as Escrituras. Nós devemos se submeter sem buscar compreender e sem questionar o que está nas Escrituras. Mas aquilo que os homens estão pregando, nós temos que analisar para quê? Para ver se se enquadra e se está nas Escrituras. Para que só assim a gente possa dar o amém. A autoridade para submissão a Deus não é a igreja, não é a religião, é a palavra. A autoridade para submissão a Deus é a palavra. Nós só somos submissos a Deus se estivermos guardando a sua palavra. Então eu quero levar para você essa orientação, tá certo? Porque as Escrituras é a autoridade máxima para a igreja. A igreja tem que se submeter, se prostrar à palavra, pois assim estamos se submetendo a Deus. Não importa quem seja o homem que esteja pregando, que é o pastor, que é o profeta, que é o apóstolo, não importa quem seja. Tem que ser analisado o que ele está falando, se está de acordo com a palavra, irmão. Nós temos que estar firmados nas doutrinas que estão dentro das Escrituras. O próprio apóstolo Paulo pregando, mas os crentes de Bereia foram analisar para ver se o que Paulo pregava estava realmente nas Escrituras. Então hoje as pessoas, elas se abrem, se entregam pela pessoa do pregador. Eles não param para analisar as pregações. Eles não param para analisar, para ver se aquilo que está sendo pregado está condizente com as Escrituras, no qual ele está sendo instruído. Então eu quero dizer para você nesse momento, meu amigo, que nós precisamos ter essa prudência, tá certo? Nós temos que ter o cuidado para não ser seguidor e nem discípulo de homens pelos seus conceitos estabelecidos nas pregações. Porque os homens colocam os seus pensamentos nas pregações. Os homens levam os seus pensamentos, colocam os seus preceitos como se fosse doutrina para o povo seguir. Nós precisamos analisar as pregações que se dão nos púlpitos das nossas igrejas.
Não importa quem esteja pregando. Temos que ser prudentes. Não importa quem seja o pregador, porque eu não vou pelo pregador, eu vou pela palavra. Eu vou para ser instruído pela palavra. Então não importa o pregador. Se estiver pregando a palavra, glórias a Deus. As pessoas hoje trocam esses valores. As pessoas vão para a igreja pelo pregador e não pela palavra. Se tiver um irmãozinho simples que não tenha nenhum cargo na igreja, que não seja nenhuma pessoa que tenha destaque, mas se ele tem uma boa palavra, se ele é uma pessoa que tem uma ministração dentro das Escrituras, eu vou para a igreja ouvir esse irmão pregar, porque esse irmão, ele prega a palavra, e é a palavra que eu busco. Mas as pessoas dizem, quem é o irmão? Oxe, eu vou ver o pastor A, o pastor B, porque ele é doutor, ele é filósofo, ele é teólogo, ele é bacharel, ele é isso. Ele é famoso. As pessoas vão atrás do pregador e não da pregação, e não da palavra. Então, todos têm que ser analisados, temos que ter prudência, meus irmãos. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios 14, no versículo 15, que o simples dá crédito a tudo, mas os prudentes atentam para os passos. Isso quer dizer que aquele que é prudente não dá logo amém, não abre logo as portas, não entrega-se logo direto àquela pessoa, ele atenta para os passos. Eu quero ver o que está sendo dito, eu vou analisar, eu vou observar qual a intenção. É isso que faz uma pessoa ser prudente. Então, quando eu olho um pregador, vou para a igreja ouvir a palavra de Deus, eu analiso toda a pregação. Eu vejo o conteúdo, o que está sendo dito, qual é o foco dessa pregação, qual é o objetivo dessa pregação, aonde essa pregação está me levando, qual a instrução que ela está me dando. Está coincidente com a Bíblia? Aí sim, aí eu recebo essa instrução. Então nós precisamos ser prudentes. O que tem a prudência, o que atenta para a prudência na palavra, ele encontra o bem. A Bíblia nos ensina isso em Provérbios 16, 20. O que atenta prudentemente para a palavra, encontra o bem. Escute isso. É preciso atentar prudentemente para a palavra de Deus, para que encontremos o bem. Provérbios 16, 20. Então, nós precisamos ser prudentes. Só receberemos e só seremos bem-aventurados se nós dermos atenção às instruções da palavra de Deus para essa, se enquadrarmos nelas. Mas que seja a instrução da palavra. Porque podemos estar sendo instruídos por ideias humanas, conceitos humanos, entendimentos humanos, linhas de pensamentos humanos. Porque tem gente que lê a palavra de Deus, mas coloca o seu pensamento na palavra. Coloca os seus preceitos na palavra. E aí, leva você a desviar-se para longe do Senhor. Por isso que Jesus ele disse que nós erramos por não examinar as Escrituras e nem conhecemos o poder de Deus. É por isso que também Deus disse a Josué para que Josué fosse prudente, fosse esforçoso, se esforçasse para guardar a palavra de Deus, para fazer tudo conforme Deus lhe orienta na sua palavra. Deus disse a Josué, não te desvia nem para a direita, nem para a esquerda, mas te conduza prudentemente para guardar tudo o que eu tenho te orientado, para que assim tu possa fazer prosperar o teu caminho. Deus disse isso a Josué 1, 8 e 9. Então, irmãos, nós precisamos ser prudentes. Hoje em dia, nos púlpitos, tem saído muitas coisas que não é a direção de Deus, que não é a orientação de Deus. A igreja hoje está sendo desviada, mas não pelo mundo, pelos que estão pregando nos púlpitos, que estão tirando as pessoas da direção da sã doutrina. Estão desviando os ouvidos das pessoas da palavra de Deus. Estão levando as pessoas a apostatarem da fé, porque estão se conduzindo por fábulas, por propósito que o seu coração deseja. E os pregadores querem isso, satisfazer a multidão. Então, para não sermos levados por ventos de doutrina, nós precisamos ser prudentes para estar consciente no que a palavra realmente nos ensina. Analisar o que você recebe em nome de Deus, se realmente é aquilo que Deus nos orienta.
Nós temos que ser prudentes para não ser instruídos por homens que prevaricam e não perseveram na doutrina de Cristo. A esses nós não devemos nem dar ouvido. É o que diz a palavra de Deus lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, 8 e o 10. Se alguém vem ter contigo e não traz a doutrina de Cristo, a esse nem ouça, nem receba. Quanto mais seguir as instruções dele. Então nós precisamos atentar para isso, para não crer nas mensagens dos falsos profetas, irmãos. Nós temos que ter cuidado para não crer, não estar colocando a nossa fé em mensagens de falsos profetas, que falam coisas desse mundo. É o que disse lá também a palavra de Deus na primeira carta de João 4, o versículo 1, o versículo 6 e o versículo 5. Nós temos que provar os espíritos. Nós temos que analisar os pregadores e os profetas para ver se realmente é o Espírito Santo de Deus que está usando ele. E para você saber que é o Espírito Santo de Deus que está usando esse profeta tem que usar a palavra, tem que estar conduzido pela palavra, tem que se direcionar pela palavra, porque se ele estiver pregando algo que faça você desviar da palavra, esse profeta, ele não é de Deus e não fala em nome de Deus, amém? Seja prudente. Nós temos que atentar para isso, para não estar recebendo heresia, ensinos que produz o que deseja o nosso coração, ensinos que nos levam à perdição, ensinos que são levados pelos doutores formados pelo desejo do homem para pregar o que ele quer. É o que Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 2, do versículo 1 e o versículo 2. Esses homens que levam ensinos que são heresias, que levam as pessoas à perdição. Nós temos que ter o cuidado para não estar dando ouvido às mensagens que satisfazem o nosso desejo. Aquilo que nós queremos ouvir, glória a Deus, amém. Não! Nós precisamos estar concordando com aquilo que Deus ele quer, com aquilo que Deus fala para a gente. Não o que a gente quer ouvir, mas o que nós precisamos ouvir da parte de Deus, que nos satisfaça, que nos alegra, nos constranja. Mas temos que dar o amém à vontade de Deus para nossas vidas. Tá certo? Esses homens que estão aí, doutores, segundo o povo, mestres, que pregam que o povo quer ouvir, que estão desviando o povo da verdade de Deus, levando o povo a apostatar-se da fé. É o que Paulo diz lá na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 2 e o 4. Nós temos que ter cuidado, irmão, para não ser presa dos homens com as suas filosofias. Nós temos que ser prisioneiros, escravos de Cristo na sua palavra. Aleluia! Que na verdade somos livres. Nós temos que estar sendo presa de Cristo, porque Ele sim nos dá liberdade. Mas não ser presa desses homens com essas filosofias bonitas nos púlpitos, com as pregações que fazem, que enfeitam com muito adereço, com muita teologia, com muitas palavras bonitas, e a igreja, por não ser prudente, fica lá sendo presa desses homens que filosofam nos púlpitos das igrejas. É o que Paulo diz aos Colossenses 2,8. Homens que não têm compromisso com a palavra. Nós temos que ser prudentes para não ser conduzido a buscar, a colocar a nossa esperança, a nossa prioridade no tesouro aqui na terra. Nós temos que ter cuidado para não ser prisioneiro das pregações da prosperidade que vem sido hoje um meio pelo qual o diabo está usando para afastar muita gente da direção de Deus. Pregações da prosperidade. Homens que só pregam as coisas desse mundo. Esses homens são inimigos de Cristo, que fazem as pessoas desprezar o real objetivo da cruz. Porque o objetivo da cruz de Cristo não foi para trazer esperança ao homem neste mundo. Não foi para trazer prosperidade ao homem neste mundo. Não foi para trazer riquezas ao homem nesse mundo. O propósito da cruz de Cristo foi para nos trazer vida eterna, riquezas eternas, para trazer prosperidades eternas lá no céu. E o apóstolo Paulo diz que esses homens que pregam essas prosperidades na terra,
Eles são os inimigos da cruz de Cristo, porque só falam das coisas da terra. Filipenses capítulo 3, versículo 17 ao 19. Temos que ter cuidado, irmão, ser prudente. O que tu estás ouvindo? Qual a tua direção? Qual o incentivo que tu está tendo para buscar o quê? Priorizar o quê? Tu estás sendo incentivado a participar de campanhas, a participar de sacrifícios, devoções, para alcançar vitória, 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 vitória aqui na terra? Para não ter nenhuma tribulação? Para vencer a dificuldade? Tu tem que passar pela dificuldade. Tu tem que passar pelas tribulações. Porque a Bíblia diz que na tribulação nós adquirimos a paciência. A tribulação é uma forma que Deus usa para trabalhar a nossa maturidade na sua presença. Então, tu está se conduzindo por mensagens que levam você a colocar o teu coração nos tesouros dessa terra. Que levam você a priorizar as coisas dessa terra. Cuidado! Você está se desviando do Senhor. Então temos que ter cuidado. Esses homens são inimigos da cruz de Cristo. Essas mensagens da prosperidade, né? Essa condução que hoje, essas pregações por onde esses homens estão orientando as pessoas a buscar vitória, a buscar vencer, a buscar melhorar de vida, a buscar sair do vale, olha, sair do deserto. Meu querido, enquanto você estiver aqui, você vai estar no vale, no deserto, na tribulação, na aflição, mas passando na graça do Senhor, até chegar aquele dia assim, que aí sim, tu sairá do vale, do deserto, da tentação, e nunca mais sofrerá nenhuma situação de dificuldades que hoje nós sofremos nesta vida. Mas é quando for arrebatado. Mas enquanto estiver aqui, tu tem que lutar, passar por tudo isso, mas não tirar a esperança da promessa da eternidade com Deus, da vida perfeita, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ser fiel até a morte. Olha para a esperança, coloca o teu coração na esperança do alto. Ser paciente na tribulação, espera com paciência, persevera em oração, não desanima. Então fica atento naquilo que você está sendo instruído, qual é a mensagem que você está recebendo. Tenha cuidado para que você não esteja edificando a sua vida espiritual em firmamentos que os homens estão colocando para você. Porque não se pode pôr outro fundamento além do que já tem para a igreja. O fundamento que a igreja tem que estar é Cristo. É o ensino do verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro fundamento. Nós temos que estar edificados sobre o fundamento dos apóstolos, que é Cristo. Os apóstolos não ensinou ninguém a fazer campanha para sair do vale, a fazer campanha de vitória para poder sair do deserto, para poder alcançar isso, alcançar aquilo. Os apóstolos ensinou a perseverar, a ser paciente, a não olhar para os sofrimentos, porque a leve e momentânea tribulação deste século presente não se compara ao peso da glória que estamos para receber na eternidade. Foi isso que os apóstolos ensinaram. A ser fiel, a permanecer, a não estranhar as dificuldades que nós passamos, nem murmurar, nem se lamentar, mas glorificar a Deus. Cuidado, para não estar seguindo outro evangelho que é anátema. O apóstolo Paulo diz, se algum anjo do céu descesse, ou qualquer outro do meio deles que pregassem outro evangelho, que não fosse aqueles que eles pregavam, seja anátema, não recebesse. E hoje, o que muitos estão pregando aí nos púlpitos das igrejas, principalmente essas igrejas da prosperidade, isso é um outro evangelho. Essa pregação de prosperidade, isso é um outro evangelho. Não é o evangelho de Jesus Cristo. O que a Igreja Universal prega, o que a Igreja Mundial prega, o que a Igreja Plenitude do apóstolo Agenor Duque. Rapaz, irmão, se você olhar esses programas, as mensagens só falam de prosperidade terrena. Só foca o homem a buscar melhora de saúde, melhora de vida, melhora de condição financeira, a vitória diante da luta financeira, diante da condição financeira. Não, queridos. Isso aí são pregações que vai tirar vocês do alvo, da esperança eterna. Então cuidado, isso é um outro evangelho, eu digo com certeza. Essas pregações de prosperidade, essas igrejas que estão focadas nessas campanhas, que estão levando você a fazer sacrifício para alcançar isso e aquilo outro, isso não é o evangelho de Cristo, isso é um outro evangelho, e esse evangelho é anátema. Portanto,
que você seja prudente. Não podemos vencer as heresias se não for pelo conhecimento da palavra. Então que nesse momento, você, meu amigo, meu irmão, em Cristo Jesus, eu estou falando para você que está em Cristo, que está buscando alcançar a vida eterna, vigie, tenha cuidado, seja prudente. Olhe o evangelho que você está seguindo. Olhe as instruções pela qual você está sendo orientado, se são realmente condizentes com o que ensina a palavra. Se você estiver vivendo outro evangelho, está em maldição, é anátema. Você precisa ser instruído pela palavra para ser bem-aventurado. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, disse Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 13, versículo 8. Sabe por que Paulo disse isso? Porque todo falso ensino, toda heresia, toda ação maligna para desviar o homem da doutrina verdadeira, o diabo leva as pessoas a usar a própria palavra. As pessoas estão no púlpito pregando os textos da Bíblia, usando a Bíblia, mas desviando você da direção de Deus, distorcendo, tirando o sentido da palavra, criando suas ideias, colocando seus preceitos, sua linha de pensamento. Porque eu quero dizer uma coisa, meus queridos. A chave hermenêutica para interpretações das Escrituras é a própria Bíblia. Não é a sabedoria humana, não é livros teológicos, não é livros de doutores, mestres, teólogos, seja quem for ele. A chave hermenêutica para a interpretação das Escrituras é a própria Bíblia. Então, seja prudente. A Bíblia diz, lá em Oséias, capítulo 6, versículo 6, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, disse Deus. E diz assim, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Deus, Ele quer que você conheça Ele. Não que você esteja fazendo oferecendo sacrifício, holocausto. Isso é em vão, queridos. O que Deus quer é misericórdia e o conhecimento da gente sobre Ele. Está lá em Oséias, capítulo 6, versículo 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Ele quer que você conheça Deus. Ele quer que você saiba como Deus quer que você haja na misericórdia dele. Não é estar oferecendo sacrifício, fazendo votos, oferecendo holocausto. Hoje as pessoas estão com essa pregação na igreja. Façam voto, façam sacrifício para Deus. Não, você não tem que fazer sacrifício nenhum para Deus para alcançar algo de Deus. Porque Deus, teu sacrifício não vale. Nada que tu faça, tu poderá ser merecedor de algo de Deus. Tudo que tu faça é em vão. O sacrifício já foi feito, você apenas tem que crer no sacrifício de Cristo, passar a andar por fé em Jesus, e aí vai vir para a tua vida a bênção, a vitória, o refrigério, a prosperidade do Senhor na tua vida, não através de campanha, não através de fazer votos, não através de oferecer isso ou aquilo outro. Sai desse evangelho, queridos. Quer vitória? Continua em Cristo, porque quem está em Cristo, ele não vai receber vitória não. Ele já é mais que vencedor. Portanto, nesta hora, meu irmão, que o Senhor esteja trabalhando na tua vida, que o Espírito Santo abra o teu entendimento, que a palavra brilhe como uma luz verdadeira, que brilha neste mundo de trevas nos nossos entendimentos. Eu, evangelista Wellington Ramos, deixo mais uma instrução para você, abençoando a tua vida para o conhecimento e o entendimento da palavra de Deus. Pois é isso que Deus quer. A Bíblia diz que Deus quer que nós tenhamos conhecimento dele. Oséias capítulo 6, versículo 6. Deus não quer holocausto. Deus não quer sacrifício. Deus quer que nós tenhamos conhecimento dele. Portanto, nesta hora, que a graça, o amor, a misericórdia e a compaixão de Deus, em nome de Jesus, seja em nossas vidas, agora e para sempre.